Meus irmãos e irmãs, uma vez mais, boa noite. Nós estamos celebrando o quarto domingo do Advento e hoje é a nossa última catequese. Nós fizemos a proposta de 3 catequeses, fora a introdução ao Advento. A primeira catequese nós falamos sobre a pureza no dia da Imaculada Conceição e do cultivo da interioridade. A segunda catequese foi o resgate daquilo que seria a gratidão aos processos e às pessoas. E a terceira e última catequese desse advento nós vamos dedicar sobre aquilo que seria a valorização do tempo ou a percepção do encontro entre os dois tempos, Cronos e o Kairos ou Kairos, como vocês queiram pronunciar. E hoje nós gostaríamos de fazer essa catequese, obviamente retomando as leituras. Nós estamos já nos aproximando do tempo do Natal e as leituras vão colocando uma certa intensidade sobre essa ideia da interpretação do encontro entre os dois tempos. E aparece isso em todas as leituras. De forma especial nós vamos meditar a profecia de Miqueias, a carta aos Hebreus e depois o evangelho que hoje foi proclamado, o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Vamos iniciar pela profecia de Miqueias, os 2 primeiros versículos, onde aparece de forma muito evidente a questão da temporalidade. Primeiro versículo do capítulo 5 da profecia de Miqueias vai dizer: assim diz o Senhor, tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Este anúncio de Miqueias, de alguma forma, a gente fala que prefigura aquilo que seria a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Os padres têm interpretado essa profecia de Miqueias, como realmente uma espécie de prefiguração da encarnação do Verbo, a entrada do Verbo de Deus no nosso mundo e do nosso tempo. Origem que vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Mas hoje o centro da nossa reflexão em Miqueias vai ser o versículo 2, que começa com uma frase muito interessante, e frase essa que nós retomamos para a nossa meditação. Segue Miqueias a sua profecia dizendo: Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz. Uma prefiguração do nascimento de Jesus Cristo em Maria. Mas o que me chamou a atenção é este Deus deixará seu povo ao abandono. E como isso é o ofício do sacerdote, preparar a homilia, eu fui buscar no original e me deparei com uma novidade, uma coisa muito interessante. Não existe no original hebraico a palavra deixará o seu povo ao abandono. Quando eu fui no original hebraico, eu encontrei a palavra itinem. Itinem não tem nada a ver com abandono. Literalmente, em hebraico, significa tirar uma soneca ou dormir. Então essa tradução aqui é uma tradução que a gente poderia colocar uma interrogação. A tradução literal seria: Deus deixará o seu povo não ao abandono, mas adormecido até o dia que uma mulher conceba. Olha para vocês verem que riqueza, né? Os italianos fizeram uma espécie de readaptação de um adágio latino e saiu assim: tradutore traditore ou traditore tradutore, para falar que toda tradução é uma traição. E por isso eu sempre faço um questionamento, principalmente as pessoas mais literalistas, que levantam a Bíblia e falam assim: tá na Bíblia. Aí eu pergunto: qual tradução e qual versão? Que vocês acabaram de ouvir uma tradução que, do ponto de vista, vamos dizer assim, né, da nossa exegese, está equivocada, não aparece a palavra abandono. E de verdade, se nós tomamos ao pé da letra aquilo que diz o texto hebraico, o itinem, Deus deixará o seu povo adormecido e não abandonado, faz muito mais sentido para a gente. Porque na nossa espiritualidade nós não falamos de um Deus que nos abandona, mas nós falamos de um Deus que nos deixa adormecidos. E o tempo do advento é um tempo de despertar. Olha para vocês verem o sentido espiritual que ganha o texto quando nós retomamos, não a literalidade, mas aquilo que seriam as palavras do profeta, o itinem. Tempo do advento, tempo de despertar. Os padres da igreja
de alguma forma, utilizando a metáfora do dormir e do acordar, vão retomar essa metáfora a partir de um vocábulo grego que aparece, vamos falar assim, correntemente, né, num dos contos ou numa mitologia muito difundida, que é a ideia do Letes, né, que se aproxima muito daquilo que nós estamos falando. Para quem não se recorda, Letes é o rio que divide a terra dos mortos da terra de Hades, do inferno. E todos que dormem o sono da morte, ou todos que passam pela morte, têm que navegar por este rio. E aí eles tomam a água deste rio para esquecer da sua vida passada. E aí, na literatura grega e naquilo que seria a literatura clássica, né, o fundamento é que a reencarnação, que não é a nossa fé, ela é um exercício de recordação, quase que uma recordação no sentido de eliminar as águas de Letes, do esquecimento da nossa existência. E a palavra que se opõe a Letes é aletheia, que é a negação de Letes, que nós traduzimos como verdade. Os padres da igreja vão dizer que Letes pode ser tanto o esquecimento quanto o adormecimento. E eu trago isso para a nossa reflexão para pensar assim. O tempo do advento é o tempo em que nós precisamos, a partir de toda essa hermenêutica do despertar, né, não somente despertar para uma vida nova, mas recordar, sair do esquecimento daquilo ou daquele que somos. Recordar a nossa verdadeira origem em Deus. E recordar a nossa verdadeira origem em Deus é nos encontrar com a aletheia, com a verdade, com a negação do esquecimento e a negação do sono, né? Teria que fazer uma pesquisa talvez mais incisiva sobre isso, mas eu desconfio que letargia e lentidão provavelmente têm a mesma raiz da palavra letes. Aí depois os linguistas aí podem fazer a sua pesquisa. Mas é muito curioso, né? Porque letargia e lentidão, ou lerdeza em português, tem um sentido de dormência, de esquecimento, de corpo mole. O tempo do advento não é o tempo da gente navegar pelo rio Letes. É o tempo da gente recuperar a aletheia, expelir de nós toda essa água maldita que nos faz esquecer da nossa verdadeira origem divina, criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso o itinem do texto da profecia de Miqueias cai como uma luva para a espiritualidade do tempo do advento. Desperta, povo meu, diria o profeta e o salmista. A carta de Paulo aos Hebreus retoma de uma forma muito bela a ideia da encarnação quando diz: ao entrar no mundo, Cristo afirma, tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. É o anúncio uma vez mais da encarnação. Ao entrar no mundo significa ao entrar no tempo. Deus, quando entra no tempo, afirma em Cristo o nosso destino de santificação. E esse para fazer a tua vontade eu vim, ó Deus, dito por Cristo, revela de alguma forma o plano salvífico do nosso Senhor, do nosso Deus, de que nós possamos, a partir da nossa corporeidade, a partir do tempo que nos é dado, exercitar a santificação, né? Santificação essa que acontece pelo tempo e no tempo. Maria, diz o Evangelho, corre apressadamente a uma cidade da Judéia. A pressa de Maria é bem outra do que a nossa pressa. Nós corremos apressadamente para o shopping, para o trabalho, corremos apressadamente das pessoas que nos incomodam. A pressa que aparece aqui, que tem relação com o tempo e pressa tem tudo a ver, é uma pressa bendita. Dirige-se apressadamente a uma cidade da Judéia com o intuito de anunciar a Isabel que estava esperando o Filho de Deus. Essa é a única pressa permitida ao cristão, a pressa do anúncio. Pressurosos, nós estamos o tempo todo por coisas que não nos preenchem e que nem fazem a vontade de Deus. Se nós pudéssemos então, para terminar a nossa homilia, pensar em 3 consequências daquilo que hoje nos coloca a liturgia, de forma muito humilde, porque
A palavra de Deus não se esgota na hermenêutica do Padre Sebastião, nem do pastor X, mas se a gente pudesse, a partir daquilo que nós refletimos hoje, tirar 3 conclusões daquilo que nos ensina a liturgia de hoje, nós poderíamos dizer que, em primeiro lugar, nós destacaríamos a dimensão pedagógica do tempo. A dimensão pedagógica do tempo que aparece no livro do profeta Miqueias. Deus deixará o seu povo não ao abandono, como vocês viram, mas adormecido, até que a Virgem possa conceber. Essa dimensão pedagógica do tempo que aparece de forma tão bonita na história do povo de Israel, né? A nossa fé não é simplesmente uma fé da expectativa, é uma fé da esperança. Portanto, essa dimensão pedagógica do tempo recupera a espera e o tempo como uma graça de Deus. Isso é muito importante porque nós assumimos o espírito do mundo, temos proclamado a 4 cantos que o tempo é dinheiro. Se for para o mundo, pode ser que sim. Na espiritualidade, o tempo não é dinheiro, o tempo é dádiva, o tempo é graça. E por isso, recuperar a espiritualidade da espera e da esperança é urgente. Isso vai realmente de encontro, choca com aquilo que seria o nosso imediatismo. Nós somos como crianças mimadas que queremos a todo tempo alcançar os nossos desejos ou viver segundo o nosso princípio do prazer. Vivemos numa expectativa louca, cobrando das pessoas que sigam o nosso tempo, como se fôssemos nós senhores do tempo. Não recebemos e não aprendemos a acolher o tempo como dádiva e como graça. Nós perdemos a capacidade do esperar e a capacidade do esperançar. Isso tem consequências muito urgentes, mais do que urgentes, consequências muito penosas e danosas à nossa sociedade. Hoje eu partilhava algo de manhã, espero que vocês não se sintam magoados com isso, mas uma partilha muito sincera, né? Às vezes, por onde a gente passa, a gente encontra pessoas que estão no 3º, no 4º curso superior, fez direito, fez engenharia, está fazendo psicologia e ainda não se encontrou. Será por quê? Urgência de se formar, de ter títulos acadêmicos? Há 20 anos atrás, a pessoa, para ter uma 2ª graduação, precisava, hoje, com o EAD da vida e com os aproveitamentos de créditos duvidosos, nós fazemos uma loucura da nossa vida, nós não temos tempo nem para discernir aquilo que nós queremos ser na vida. Isso é só um dos sintomas daquilo que seria a cultura do imediatismo. Sem falar que outro sintoma triste é que nós julgamos o tempo do outro. O pai que diz para o filho: nossa, você tem 18 anos e ainda não resolveu a sua vida? Como se o filho tivesse que seguir o tempo dele. É verdade que em algum momento da nossa vida, a gente precisa impulsionar as pessoas que estão à nossa volta. Mas isso se tornou quase que uma ditadura do tempo. Não dominamos o nosso tempo, mas queremos impor o nosso ritmo ao tempo do outro, né? Muito importante, então, que nós possamos, né, meus irmãos e irmãs, a partir dessa reflexão, ressignificar a nossa relação com o tempo. E aí, a última consequência, eu disse 3, né, a terceira consequência dessa reflexão sobre o tempo, seria retomar aquilo que é a urgente tarefa da reconciliação com o tempo. Porque não existe possibilidade de santificação sem a aceitação do tempo. Abro parênteses para fazer uma observação. É preciso, inclusive, retomar a ressignificação dessa oposição que Paulo faz nas suas cartas entre mundo e santidade, como se o mundo estivesse oposto à santidade. Isso é uma interpretação paulina autêntica, mas que deve ser revista na nossa cultura popular. Principalmente a partir de um versículo bíblico muito importante que nós esquecemos, que está em João, que é quando Jesus está fazendo a sua oração de despedida dos apóstolos, no contexto do lava-pés, ele vai fazer uma súplica ao Pai. E a súplica que ele faz ao Pai é: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo. E nessa súplica, eu não vos peço que os tire do mundo, está implicitamente o pedido de Jesus para que o cristão seja aquele que santifica o mundo. Para o cristão,
e para o judaísmo, o mundo não é princípio de maldade. Gênesis repete o tempo todo, depois da criação, e Deus viu que era bom. O tempo todo, Deus faz uma coisa e repete, Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E quando ele termina de fazer o ser humano, o autor sagrado vai dizer, e Deus viu que era muito bom. Não jogar a responsabilidade da maldade no mundo. A responsabilidade da maldade tem a ver com a nossa capacidade de decidir. E não no mundo. Não existe para o cristão oposição radical entre mundo e santidade. Caleb, você não está entrando no seminário para ficar separado do mundo. Você é tirado do meio do povo para servir ao povo. O exercício do sacerdote é sempre fazer com que o povo perceba a graça de Deus no mundo. A ressurreição não é a ressurreição de uma alma, é a ressurreição de um corpo. Toque aqui, Tomé, e veja as feridas. O contrário disso se chama heresia. Portanto, a ressignificação da dimensão do tempo é urgente. Não existe possibilidade de santificação sem a reconciliação com o tempo. As nossas queridas irmãs, as mulheres, de uma forma jocosa, eu diria para vocês, também para os homens, acho que vocês cuidam mais da saúde e da estética do que de nós, né? Do que nós, não de nós, perdão. Mas olha, realmente não existe procedimento estético que apague as marcas do tempo no seu corpo. 70 anos, belíssima, mas tem 70 anos. Reconciliem-se com o tempo, para não se tornarem pessoas amargas, velhos ranzinzas, que ignoram o próprio corpo e o corpo do outro. A reconciliação com o tempo é urgente. Deixem de beber duletes, né? Despertem-se, porque é tempo disso. Tempo de despertar, nos diz o advento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.